Olá, meus amores. Aqui quem está falando é a tia Cristina. Vamos a mais uma videoaula de português? Vamos lá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre substantivos. Vamos relembrar o que é substantivos? São palavras que dão nome aos seres, às coisas, aos sentimentos, aos lugares. Olha só as palavrinhas que nós temos aí como exemplo. Menina, carro, árvore, cadeira e casa. Então, substantivos, não podemos esquecer, são as palavrinhas que dão nome às coisas, a tudo que existe, tá? Esse nomezinho, quando a gente se refere, chamamos de substantivos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre substantivos coletivos. Substantivos, nós já vimos que são os nomes das coisas. E coletivos? Coletivos quer dizer o quê? Uma coleção. Vamos saber um pouquinho o que é substantivos coletivos? Substantivos coletivos é o substantivo comum que, mesmo estando no singular, ele indica um agrupamento, uma coleção ou um conjunto. Pode ser de pessoas, de animais que pertencem à mesma espécie, de objetos, de coisas, de meios de transportes, de elementos da natureza, entre outros. Vamos saber um pouquinho, tá? Então vamos lá. Sabemos que substantivos coletivos é aquela palavrinha que indica uma coleção. Então, quando eu tenho um monte, ou uma coleção, ou um conjunto, tá? Eu tenho o quê? Eu substituo por uma palavrinha coletiva. Então, vamos lá, alguns. Quando eu tenho um monte de abelhas, eu tenho um enxame. O coletivo de lobos é alcateia. Quando eu tenho um monte de alhos, tá? Eu tenho uma réstia. Um monte de mapa, eu tenho um atlas. Um monte de alunos, eu tenho uma turma ou uma classe. Quando estão muitos médicos reunidos, eu tenho uma junta médica. Então, coletivo de médicos é junta. Coletivos de anjos, legião. De montanhas, é uma cordilheira. Quando eu tenho um monte de artistas juntos, eu tenho um elenco. Quando eu tenho um monte de músicos, tá lá tocando, cantando, eu tenho uma banda. Vamos a mais alguns substantivos coletivos? Vamos ao coletivo. O coletivo de uvas e bananas é cachos. O coletivo de alho e cebola é réstia. O coletivo de soldados, batalhão. O coletivo de livros, biblioteca. Coletivo de árvores é alameda ou arvoredo. Coletivo de brinquedos, uma choldra. Coletivos de aviões, esquadrilha. O coletivo de pintinhos, ninhada. Coletivo de bois, boiada. Coletivos de ilhas, arquipélago. Não se esqueça que coletivo é a coleção de alguma coisa. Essa palavrinha indica uma coleção. Coletivo de fotos e selos, eu tenho um álbum. Coletivo de mapas, nós já vimos, é atlas. Quando eu tenho um monte de peixes, então o coletivo de peixes é cardume. O coletivo de borboletas, panapaná.
Coletivo de porcos, eu tenho o quê? Uma vara de porcos. Coletivo de flores pode ser buquê ou ramalhete. Quando eu tenho um monte de estrelas, como a gente sempre vê no céu, eu tenho uma constelação. Uma coleção de abelhas, um monte de abelhas, eu tenho um enxame. E uma coleção de formigas. Quem gosta de juntar formigas? Quando tem um monte de formigas, nós temos uma correição. Uma coleção de quadros, nós temos uma pinacoteca ou um acervo. E o coletivo de papel, nós temos uma resma. Vamos ver se você está ligado no que nós acabamos de falar. Bem, vamos imaginar e vou ver se você sabe. Esquadrilha é uma coleção de quê? Se você falou que é de aviões, está certo. Tá? Então, quando eu tenho uma esquadrilha, eu tenho uma coleção de aviões. Uma coleção de quê? Que se chama penca. Quando eu tenho uma penca, eu tenho uma coleção de bananas. Quando eu tenho um cardume, eu tenho uma coleção de peixes. Quando eu tenho uma constelação, eu tenho uma coleção de estrelas. Quando eu tenho uma quadrilha, tá? A gente vê muito ali, prender uma quadrilha é de quê? De ladrões. Quando eu tenho uma turma ou uma classe, eu tenho um monte de alunos. Quando eu tenho enxame, eu tenho uma coleção de abelhas. Quando eu comando um batalhão, eu tenho batalhões. Eu tenho quem? Um conjunto de soldados. Esse é fácil, todo mundo sabe. Tribo é o coletivo de índios. Ramalhete, eu tenho uma coleção de flores. Meus amores, não se esqueçam que substantivo coletivo é aquela palavrinha que indica uma coleção. Ser criança é uma das coisas mais maravilhosas da vida. Fiquem com Deus, tá? Paz no coração e até a próxima videoaula.